eu começo o programa voltando a falar daquele grave acidente que aconteceu entre Varginha e Monsenhor Paulo no dia 14 do mês passado. Até na tela você tem as imagens do local onde tudo aconteceu. Você vê aí a caminhonete capotada na beira da estrada. Essa caminhonete estava, pelo que foi passado, com 6 passageiros, capotou e 5 pessoas ficaram feridas. Hoje, no balanço geral, eu já havia confirmado o falecimento de uma delas. Foi a Alice. Pode colocar a foto dela aqui na tela. Alice Delfino de Souza, de 28 anos. Ela estava internada num hospital aqui em Varginha e, infelizmente, não resistiu e morreu. Quero aproveitar mais uma vez para deixar um abraço de condolências, de sentimentos aos familiares dessa jovem. O corpo da Alice foi sepultado hoje à tarde no cemitério municipal aqui da cidade. E hoje à tarde, quando eu estava lá no balanço geral ainda, eu questionei a falta de informações por parte da Polícia Civil em relação a esse caso. Principalmente em relação ao motorista dessa caminhonete, já que a informação que nós tínhamos até aquele momento era de que ele havia fugido do local após o acidente e que, além disso, ele teria bebido naquele dia e estaria em alta velocidade pela estrada. Bom, da parte da polícia o retorno foi básico, tá? Foi informado que o procedimento está em andamento e os laudos periciais podem ser concluídos em até 30 dias. Ou seja, nada do que a gente havia questionado foi respondido, então vida que segue. A hora que a polícia resolver se manifestar, a gente está aqui para ouvir. Mas o advogado do motorista da caminhonete entrou em contato diretamente comigo e nos encaminhou um retorno, porque eu até comentei no link com a Júlia Laporte no Balanço Geral. Até agora não se sabe se o motorista foi ouvido, o que aconteceu com ele. E aí na mesma hora o advogado me mandou uma mensagem no meu celular particular falando que o motorista foi ouvido, prestou depoimento, que o delegado acompanhou tudo. E agora à tarde ele nos encaminhou um retorno, nos encaminhou aí um pronunciamento completo da defesa desse motorista. Vamos ver o que ele diz. Põe no Cidade. Sobre o acidente ocorrido no dia 13/7 de 2024, na estrada que liga Monsenhor Paulo à cidade de Varginha, a defesa do condutor vai se manifestar da seguinte forma. Primeiro, não houve o abandono do local dos fatos, como noticiado. Ocorre que, naquele local, trata-se então de uma zona rural, onde sinal de celular não funciona com a sua total eficácia. Sendo assim, o condutor não tinha meios, não possuía meios de ligar para o SAMU, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. Ainda registro que, naquela localização, na estrada que liga Monsenhor Paulo à cidade de Varginha, o fluxo de veículos não é intenso. Tendo em vista que ele precisava de socorro imediato, saiu então caminhando, procurando algum sítio, alguma fazenda, alguma localização mais próxima, de forma que alguém pudesse auxiliá-lo em prestar socorro para as vítimas. Sobre a questão da embriaguez, foi confirmado em sede de delegacia que o condutor não fez uso de bebida alcoólica. Registro para vocês que, na data de 15/7, posterior ao acidente, o condutor compareceu por meio de seu advogado à delegacia da cidade de Varginha, na sua vontade e direito de prestar esclarecimentos. Porém, não foi possível, tendo em vista que o delegado responsável estava de férias. Ainda informo aos senhores que todos os suportes estão sendo prestados, tanto para a família quanto para as vítimas. No mais, a defesa oportunamente se manifestará perante o órgão competente. Quero agradecer ao Dr. Fábio aí pelo retorno. Prontamente nos encaminhou o vídeo, nos encaminhou a nota também, com tudo isso registrado.
né? Agradecer muito pela atenção. É assim que o jornalismo funciona. A gente ouve todas as partes envolvidas no caso. Mas enquanto um apresentador de um programa jornalístico, policial e opinativo, eu tenho também o meu direito de questionar algumas situações e assim o farei, né? Como eu digo, sempre digo aqui no programa, o advogado cumpre o trabalho dele, cumpre o papel dele, defende o cliente dele. Ele é pago para isso, para fazer a defesa do cliente dele. E tá tudo certo. Da minha parte, repito, enquanto apresentador de um programa que me permite opinar, trazer aqui a minha visão dos fatos, eu questiono algumas questões. A primeira delas, o fato de ter saído do local para buscar ajuda e não ter retornado. Foi procurar ajuda, não retornou mais. Como assim? Estranho. Foi aparecer no dia seguinte. Então, ou demonstra uma certa falta de preocupação com quem ficou lá, ou então fugiu de fato, que era o que estava sendo alegado desde o início, está registrado no documento policial. Não me entra na cabeça essa questão do motorista, depois de um acidente com tamanha gravidade, sair para pedir ajuda e não retornar. Não retornar mais. Aliás, é preciso verificar quem chamou, de quem o SAMU recebeu a ligação, de quem a polícia recebeu a ligação. Será que foi dele? Será que ele conseguiu? Ele próprio foi buscar ajuda e conseguiu? Isso não me entra na cabeça. Mas a polícia está aí para investigar, né? Para trazer a verdade dos fatos. O que nós temos é um acidente grave com uma vítima fatal. Uma jovem de 28 anos que perdeu a vida nesse grave acidente. E eu acho que essa é a pior parte de tudo. Em relação ao veículo, isso se recupera. As outras vítimas, se Deus quiser, vão se recuperar. Mas no caso dessa jovem não tem volta. E é aí onde eu faço o apelo aqui para que a verdade apareça. Para que a verdade sobre o que causou esse acidente seja colocada em pauta e seja registrada. Doa quem doer, atinja quem atingir. Se houve um erro, se houve uma imprudência, se houve um ato de irresponsabilidade, isso vai ter que ser punido em justiça pela morte dessa jovem. E nós continuaremos acompanhando o caso justamente por causa disso.